E em Terra e Paixão, Ágata retornará à nova primavera, decidida a se vingar dos responsáveis que armaram para que ela fosse presa no Rio de Janeiro. Antônio, ao ver a ex-mulher, ficará em choque. Emocionado, o fazendeiro dirá: "Mas você estava viva esse tempo todo? Mas eu pensei que você tivesse morrido no parto, Ágata." Ágata, ao olhar para Antônio, dirá que alguém armou para ela ir para a cadeia, onde passou 20 anos presa injustamente. Caio, ao ouvir toda a história de sua mãe, perguntará: "Mas quem faria uma coisa dessa e por quê?" Ágata então revelará quem armou para que ela fosse parar na cadeia. Mas o que surpreenderá a todos será um grande segredo que Ágata guardou por todos esses anos. Ágata, ao olhar para Antônio, dirá: Irene sempre mentiu para você, Antônio. E esse documento prova que ela te enganou todo esse tempo." Antônio, ao olhar para o documento, dirá: "Mas você vai me pagar, Irene. Eu nunca vou te perdoar." Isso tudo poderá acontecer quando Ágata e Angelina se reencontrarem. Angelina receberá uma carta da mãe de Caio e a governanta da fazenda La Selva viajará para o Rio de Janeiro para encontrá-la. Angelina, no entanto, ficará surpresa ao chegar no endereço que estava na carta e se deparar em frente a um presídio. No entanto, quando as duas estiverem conversando, Ágata olhará para Angelina e dirá: "Eu tenho que voltar para a nova primavera. Angelina, eu passei 20 anos presa aqui injustamente. Eu quero vingança." Angelina, preocupada pela amiga, pergunta se ela tem certeza disso. E Ágata dirá: "Tenho. Eu, por muito tempo, me fingi de morta e guardei comigo um grande segredo." Angelina, curiosa, perguntará: "Mas que segredo é esse, dona Ágata?" Ágata então pegará de sua bolsa um papel e mostrará para Angelina. Angelina, ao olhar aquele documento, dirá: "Mas isso? Se isso for verdade, o seu Antônio ficará furioso com a Irene. É capaz que ele mande dar um fim nela." Ágata dirá: "Eu nunca contei para ninguém porque eu temia pelo Caio." Angelina interrompe Ágata e diz: "Isso é verdade. O Caio também terá que ter muito cuidado. Se o seu Antônio descobrir a existência desse documento, não quero nem pensar." Ágata então diz: "Eu sei, mas agora o Caio já é adulto e pode se defender. Eu agora estou livre e vou fazer de tudo para proteger o meu filho e me vingar dos responsáveis que fizeram essa armadilha contra mim." Ágata e Angelina chegam em Nova Primavera. Angelina dirá: "Ágata, eu vou te levar até a pousada da minha sobrinha. Lá você vai poder repousar e ficar segura." Mas Irene passava de carro pela cidade. A megera flagrará Angelina e Ágata juntas. Irene, ao ver as duas, fica sem palavras. A vilã dirá: "Mas isso não é possível. Aquela mulher é a Ágata, mas ela deveria estar presa. O que será que ela está fazendo aqui? Será que ela veio para revelar tudo para o Antônio? O Antônio nunca me perdoaria se ele descobrisse. Mas não, eu acho que ela nunca faria isso, até porque o Caio também vai sofrer as consequências." Irene, no entanto, continua observando de longe Ágata e Angelina. Angelina, ao chegar na pousada, vê Lucinda e diz: "Lucinda, eu quero te apresentar a minha amiga, a Ágata." Lucinda, ao olhar para a tia, diz: "Ágata, engraçado, esse nome não me é estranho, mas eu não me lembro onde eu escutei." Ágata revela: "Eu sou a primeira esposa do Antônio, a mãe do Caio." Lucinda, ao ouvir, fica chocada e pergunta: "Mas eu pensei que a senhora estivesse..." Mas Angelina interrompe e diz: "Mas não está. E eu trouxe ela aqui porque ela precisa de um lugar para ficar, até que ela encontre uma casa por aqui." Lucinda diz: "Mas é claro, tia, você pode ficar, viu, dona Ágata, o tempo que você quiser." Angelina, depois de deixar Ágata na pousada, volta para a fazenda La Selva. E Irene, que observava tudo do seu carro, dirá: "Mas então a Ágata ficará hospedada na pousada da Lucinda."
Irene então fará uma ligação para Nice e avisa: eu estou precisando falar com você e é urgente. Nice então responde: mas é claro, é só me dizer o local e a hora, Irene. Irene então diz: nós podemos nos encontrar no local de sempre, Nice. Ao encontrar com Irene, a dona do bar pergunta: mas por que você me chamou aqui? Irene então diz: eu vou ser direta. A Agatha voltou aqui para a cidade e eu preciso da tua ajuda para me livrar daquela mulher de uma vez por todas. Nice, surpresa, dirá: mas eu pensei que ela estivesse... Irene interrompe e diz: não, isso tudo foi uma armação para que eu me livrasse daquela mulher. Nice, olhando para Irene, diz: mas então foi você que tramou toda essa história? Irene confirma e diz: isso foi há muitos anos atrás. Você sabe muito bem, Nice, que eu sempre quis o Antônio, mas o Antônio foi se apaixonar logo por aquela mulher. Nice então diz: eu me lembro sim, mas me lembro que depois que os dois se juntaram, você se tornou amiga da Agatha. Irene então revela: eu me aproximei dela, mas nunca suportei aquela mulher. Sempre odiei ela e só me aproximei dela esperando o momento certo. Nice, sem entender, pergunta: mas como você se livrou dela, Irene? É então que Irene revela: eu descobri que ela traiu o Antônio e quando eu descobri que o Caio não era filho do Antônio, eu ameacei ela e disse que se ela não fosse embora de Nova Primavera, eu diria que o bebê que ela esperava não era do Antônio e ele com certeza se vingaria dela e do bebê. Nice, surpresa com toda aquela história, pergunta: mas afinal, o Caio é filho de quem? E Irene continua dizendo: é melhor que você não saiba, pelo menos não agora. Essa é uma informação que eu tenho que guardar comigo, Nice. Nice, olhando para Irene, diz: mas por que você não contou para o Antônio? Ele com certeza não iria perdoar ela por isso. Mas afinal, onde essa mulher estava todos esses anos? Irene, ao olhar para Nice, diz: era muito melhor se essa mulher desaparecesse para sempre. Mas depois, quando eu já estava com o Antônio, aquela mulher acabou descobrindo um segredo meu e ela queria usar isso contra mim. Então eu paguei um rapaz para armar contra ela e incriminar ela. Ela acabou sendo presa e eu avisei para ela que se ela contasse ao Antônio, tentasse entrar em contato com quem fosse, eu iria contar tudo do Caio e do verdadeiro pai dele para o Antônio. Nice então diz: e é claro, né, se o Antônio descobrisse algo assim, coitada da criança. Mas afinal, por que você me chamou aqui? Irene então diz: é que eu preciso da tua ajuda, Nice, para me livrar da Agatha, e eu estou disposta a pagar muito bem. Nice olha para Irene e diz: eu acho que eu posso sim te ajudar, mas nós iremos precisar de uma ajuda. Irene então fala: se você precisar de uma ajuda, eu posso chamar o Ramiro. Ele sempre está disposto a fazer uns trabalhos em troca de dinheiro. Nice então fala: pois não se preocupe que eu vou entrar em contato com o Ramiro e essa Agatha já está com os dias contados. Em seguida, Nice encontra Ramiro no bar e ao ver o peão, Nice o chama para conversar em particular. Ramiro, achando estranho, pergunta: mas o que você quer comigo, missionária? Nice diz: eu tenho um trabalho para você, Ramiro. E Ramiro pergunta: e de que se trata esse trabalho? Nice olha para o capanga e diz: eu quero que você se livre de uma pessoa. Ramiro olha para Nice e Nice continua falando: então, Ramiro, essa mulher que te falei tá lá na pousada e você só precisa pegar ela e levá-la até uma cabana que eu irei te dizer onde é. Ramiro pergunta: mas de quem se trata? Nice fala para Ramiro que se trata de Agatha, a ex-mulher de Antônio. Ramiro, ao escutar, fica com medo e diz: mas eu acho que é melhor não. Essa história não vai prestar, é melhor deixar aquela mulher em paz, porque se o patrão descobre, mato grosso do céu, eu não quero nem ver.
Ele ama aquela finada, quer dizer, essa morta-viva, né? Ele ama ela até hoje. Mas Nice insiste e diz: você não se preocupe com isso, Ramiro, até porque o Antônio nunca vai descobrir que fomos nós, E também você será muito bem recompensado. Ramiro concorda e diz: eu faço. É só você me dizer onde é que ela tá ficando que eu vou lá e pego ela e levo pra essa cabana que você falou. Nice, após dizer o endereço da Ágata, Ramiro vai até a pousada. O capanga observa de dentro do carro e ao ver Ágata ele diz: agora é só esperar o momento certo e eu pego essa mulher. Ramiro, ao ver que tinha poucas pessoas na rua, ele acelera o carro e pega a Ágata com a ajuda de um capanga e rapidamente coloca ela no carro. Ramiro vai até a cabana e coloca a Ágata presa lá dentro. Depois disso, Ramiro liga para Nice e fala: eu já trouxe ela aqui pra cabana que você me pediu. Nice responde: muito bem, Ramiro, você me espere aí que eu já estou chegando. Mas o que Ramiro não imaginava é que Yandara, que passava ali, viu quando o capanga chegou com a Ágata e quando ele fez a ligação. A moça, assustada, sai correndo. Yandara se depara com Aline. E Aline, ao ver Yandara assustada, pergunta: mas o que foi que aconteceu, Yandara? Yandara dirá: eu acabei de ver um peão pegando uma senhora e trancando ela dentro de uma cabana velha. Aline olha para Yandara e pergunta: mas aonde foi isso? Me diga. Yandara aponta para a direção da cabana e Aline diz: Yandara, me escute. Você precisa ir atrás de ajuda, o Caio ou o Jonatas. Quem você ver primeiro, você precisa contar tudo que viu. Yandara olha para Aline e pergunta: mas e você, Aline, o que você vai fazer? Aline diz: eu vou até essa cabana, eu vou ficar de olho, mas não se preocupe, eu vou esperar por vocês lá. Yandara se apressa e vai em direção à fazenda de Aline, na esperança de encontrar Caio ou Jonatas por lá. Enquanto isso, Aline vai até a cabana e ao chegar lá, Aline vê Ramiro em frente à cabana. Aline aproveita um momento de distração do capanga e tenta entrar escondida. Mas o capanga a surpreenderá e pegando sua arma dirá a Aline: você não devia ter vindo aqui. Agora eu vou ter que me livrar de você também, viúva. A Aline ficará preocupada, mas antes que Ramiro atirasse, Caio chega e pergunta: o que você tá fazendo aqui, Ramiro, com essa arma apontada pra Aline? Ramiro dirá: eu só tava passando aqui, já tô de saída, patrão. Mas Caio dará um chute no capanga e dirá: você deixa de ser besta, seu mentiroso. Eu sei muito bem que você tá prendendo uma senhora ali dentro. Agora me conte logo, quem é? Ramiro, assustado, dirá: olha, Caio, eu não fiz por mal não, eu não sabia que era tua mãe. Caio, ao ouvir aquilo, dirá: como é que é? Que história é essa de minha mãe, Ramiro? Ramiro, ao perceber que tinha falado demais, dirá: eu não disse nada. Caio, ao entrar na casa, encontra a Ágata e, sem saber de quem se tratava, o jovem olha para ela e pergunta: a senhora tá bem? Ágata, ao ver o filho, fica emocionada e diz: Caio, meu filho. Caio, sem entender, pergunta: mas como assim? Você me chamou de filho? Ágata continua dizendo: eu sou a tua mãe, Caio. Eu sou a Ágata. Aline, surpresa, olha para Caio e pergunta: mas Caio, você tinha me dito que a tua mãe não tinha resistido ao parto. Caio confirma e diz: foi isso que eu sempre pensei. Pelo menos foi isso que o meu pai e até mesmo a Cândida sempre me contaram. A Ágata, olhando para o filho, dirá: eu nunca quis te abandonar, meu filho, mas armaram contra mim, me forçaram a ficar longe de você, Caio. Caio pergunta: mas quem fez isso com você? A Ágata explica: foi a Irene. A Irene armou pra mim, por causa dela eu fiquei 20 anos na cadeia, mas agora eu estou livre, eu vou finalmente acabar com ela. Mas Caio adverte: aquela mulher é uma cobra e ela consegue controlar o meu pai. Aquela mulher sempre colocou o meu pai contra mim, sempre alimentou o desprezo do meu pai por mim. A vida toda, meu pai me culpou pela tua morte. A Aline confirma e diz: eu sei muito bem, aquela ali é capaz de tudo.
e eu aposto que foi ela quem armou essa armadilha aqui pra você. Ela já sabe que você tá livre. Agatha então diz: eu sei disso, mas depois que eu revelar para o Antônio o segredo da Irene, ele com certeza expulsará a Irene de casa. A Aline olha para Agatha e pergunta: mas que segredo é esse? Agatha responde: logo logo vocês todos irão saber. Agatha então olha para o Caio e pede: meu filho, você pode me levar até a casa do Antônio? Caio, preocupado, diz: eu levo, mas eu vou conversar com ele junto com a senhora. Agatha agradece e diz: é bom que você venha comigo, até porque tem uma coisa que você precisa saber. Caio olha para a Aline e diz: Aline, é mais seguro que você fique aqui e não vá. A Aline concorda com Caio. Caio então pega Ramiro e amarra o capanga dentro da cabana. Caio e Agatha vão até a casa de Antônio. Ao chegar lá, todos estarão reunidos. Antônio, ao ver Caio, dirá: mas o que você faz aqui? Eu já disse para você não pisar mais nas minhas terras. Caio, olhando para o pai, responde: eu vim aqui tratar de um assunto muito importante. Eu vim aqui falar da minha mãe. Irene, ao escutar, ficará assustada. E Antônio, olhando para o filho, pergunta: e o que é que tem a tua mãe, Caio? Nesse momento, Agatha aparece e Antônio, ao ver a ex-esposa, fica sem palavras. Irene fica chocada e Agatha fala: olá, Antônio e Irene. Antônio, sem entender, pergunta: mas o que significa isso? Eu te enterrei e agora você me aparece aqui viva? Agatha então explica tudo a Antônio e diz que sua morte foi apenas uma encenação para que ela pudesse escapar dele. Antônio pergunta a Agatha: mas por que você faria uma coisa dessas? Nós nos amávamos, Agatha. Mas Agatha dirá: eu nunca te amei e você sabe muito bem disso. Eu só fiquei com você por causa do teu dinheiro. Mas quando a Irene descobriu o meu segredo, ela me chantageou e me forçou a desaparecer daqui. Antônio olha para a Irene e pergunta: mas o que isso significa, Irene? Você sabia de tudo? Irene, nervosa, dirá: eu sabia, Antônio. Eu tinha descoberto que o Caio não era o teu filho. Caio, ao escutar, ficará surpreso e dirá a Irene: mas isso é mentira? Caio olha para a Agatha e pergunta: não é mesmo, mãe? Isso não é mentira? Agatha então diz a Caio: é verdade, Caio. Você não é filho do Antônio. O teu pai é outro homem. Antônio, inconformado, dirá: mas que história é essa, Agatha? Como você pode ter tanta certeza que o Caio não é meu filho? Você me traiu? A Agatha então fará Antônio ver um documento médico e dirá: quando nós dois estávamos juntos, Antônio, eu me envolvi com um médico da cidade. E quando eu engravidei do médico, ele quem fazia os teus exames também. Nos exames foi constatado que você era estéril, mas ele, com medo que você descobrisse tudo, ele falsificou um documento e te deu. O documento atestava que você não era estéril. Caio dirá à sua mãe: mas isso quer dizer que o meu pai não é o meu pai? Agatha pede perdão ao Caio, mas Caio diz: mas isso afinal até me deixa aliviado. Caio olha para Antônio e diz: você sempre me desprezou. Eu sempre senti vergonha de ser teu filho, mas agora eu sei que nas minhas veias não tem o teu sangue sujo. Eu me sinto até aliviado. Antônio, furioso, dirá: você é um ingrato. E olhando para Agatha, Antônio diz: e quanto a você, você não vale nada. Agora vocês dois saiam das minhas terras, agora. Agatha, no entanto, encara Antônio e diz: eu e meu filho vamos, mas não se esqueça que todas essas terras e tudo que você tem, metade é meu e consequentemente do meu filho, o Caio. Agatha e o Caio saem e Irene se aproxima para acalmar Antônio. Mas Antônio, ao olhar para Irene, pergunta: agora me diga uma coisa, Irene. Se eu sou estéril, de quem a Petra é filha? E Irene, com medo, se recusa a responder. E Antônio, furioso, olha para a esposa e a expulsa de casa e diz: você desapareça das minhas terras e nunca mais procure a mim ou a Petra. Irene dirá:
Mas a Petra é minha filha e nós somos casados, Antônio. Antônio responde: você não viu que a Ágata tá viva? Isso significa que o nosso casamento não vale nada. E sobre a Petra, você nunca mais procure ela. Ela é minha filha. Fui eu que criei ela. E eu sou o pai. E agradeça a ela, porque só por causa dela é que eu vou te deixar sair viva daqui. Irene sai sem ter para onde ir. Antônio deixa ela sem nenhum centavo. Enquanto isso, Nice, ao chegar na cabana, encontra Ramiro sozinho e amarrado. Nice então se aproveita da ocasião e, olhando para Ramiro, diz: hoje eu vou fazer você se tornar cabra macho. Nice, depois de terminar o serviço com Ramiro, encontrará Irene. E Irene pedirá um emprego no bar novamente. Agora me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E se você estiver gostando da novela, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre a novela Terra e Paixão. Isso é tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!